1 Samuel capítulo 1, perdão aí. 1 Samuel capítulo 1, a partir do versículo 1. Eu esqueci de falar, perdão. Houve um homem de Ramate, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eluil, filho de Tol, filho de Zuf, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Peninha. Peninha tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Peninha, sua mulher, e a todos os filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor, Deus, havia cerrado a madre. Assim o fazia ele de ano em ano. Todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim lembrares da tua serva e não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Essa é uma decisão da Ana, da mãe. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar os movimentos dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: achei a tua serva mercê diante de ti,
Assim a mulher se foi, seu caminho comeu, e seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram em sua casa, em Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando dela o Senhor, ela concebeu, passando o devido tempo, teve um filho, que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor pedia. Continue em pé, estenda suas mãos para cá. Pastor João Marcos vai orar por mim, para que eu possa ser usado pelo Senhor. Pai bendito, te peço, Senhor, a tua igreja roga também junto, que a tua mão que está estendida possa alcançar, que o Espírito Santo possa introduzir o que está no teu coração, Senhor, para o coração do teu servo, para que o teu servo expresse com os seus lábios aquilo que tu tens reservado para cada um de nós. Fala conosco e toma o teu filho para a glória e louvor do nome de Jesus Cristo. Amém. Ela recebeu uma palavra eles levantaram de madrugada, primeiramente adorar o Senhor. A prioridade deles era agradar o Senhor. Quando nós olhamos o contexto de Israel, lá em 1 Samuel, você vai perceber que havia uma crise nacional, moral, espiritual. Havia uma corrupção dos sacerdotes, os filhos de Eli, tanto que o Senhor quis matá-los e matou, porque eles estavam fazendo completamente diferente daquilo que Deus queria que fizesse. Israel estava adormecido. Não é muito diferente de nós hoje. E no meio desse cenário, Deus começa a sua obra, não no palácio, não no templo. Deus vai começar uma grande obra no coração de uma mãe aflita. Às vezes nós não entendemos porquê da aflição, porquê da dificuldade, e ficamos muitas vezes sem resposta. Aparentemente, no começo daquela jornada, naquela fase, naquela dificuldade que estamos enfrentando.
Mas Deus, que fechou a madre da Ana, Ele tinha um propósito maior. E talvez hoje, de alguma forma, se você tem algo que está fechado, fica tranquilo, descansa no Senhor. Deus tem um propósito maior. Ele não procurou resolver o problema no palácio. Ele não procurou resolver o problema no templo. Ele vai resolver o problema de Israel em uma mulher com o coração aflito. O encontro entre a dor de uma mulher e a necessidade de Deus pode mudar uma nação. Nós precisamos entender que o encontro de uma dor, Deus pode ter algo maior e mais profundo. E a gente às vezes está focado só na dor, na pressão, naquilo que nós estamos passando. Eucana, ele era marido de 2 esposas. Não que Deus queria, mas naquela época tinha. Ana, uma mulher estéril por permissão de Deus, e Peninha, uma mulher fértil. A esterilidade aqui, ela vai carregar um peso social, espiritual e emocional. Eucana era um homem temente a Deus, e ele subia anualmente a Siló para adorar a Deus. Mesmo num ambiente religioso corrompido que lá estava, ainda havia famílias buscando a Deus. O que podemos aplicar aqui para as nossas vidas? Que Deus começa grandes obras em corações que permanecem fiéis, mesmo em ambientes espirituais decadentes, que são exatamente o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Período de Juízes, Israel vivia um tempo de instabilidade moral, social e espiritual, nada diferente dos nossos dias. Naqueles dias, segundo a palavra do Senhor, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia melhor aos seus olhos. Olha que dificuldade. Cada um vivendo do jeito que achava que devia. O sacerdote estava corrompido. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, abusavam do cargo, roubavam das ofertas e viviam em imoralidade. Se você ler isso lá em 1 Samuel, você vai ver. O silêncio profético vai descrever lá em 1 Samuel 3, não vamos ler o texto, mas ele vai descrever que a palavra do Senhor era rara, as visões eram raras. Necessidade divina. Deus precisava levantar alguém puro, obediente, comprometido com a voz de Deus para restaurar a nação. E ele vai fazer isso exatamente numa mãe estéril, desesperada, que queria um filho. Vai preparar esse filho
Aos 3 anos ele vai ser entregue na casa do Senhor, e ele vai ser a resposta de Deus para a nação. Muitas vezes Deus vai usar nosso pedido para resolver problemas maiores do que a nossa própria dor. Como é difícil a gente entender isso, né? Vou repetir para você. Muitas vezes Deus vai usar nossos pedidos para resolver problemas maiores do que a sua própria dor. Porque no seu pedido você tem uma dor, você tem uma aflição, você tem algo que você está pedindo socorro a Deus. Deus está ouvindo e vai te atender. Mas Ele pode estar enxergando algo maior. Ana estava muito aflita, humilhada por Peninha, sua maior rival, porque ela era estéril. A oração dela era clara, ela queria um filho. A sua oração hoje é clara? O que você quer? Qual é o seu propósito? Qual é a sua vontade hoje? Qual é o seu sonho? O que você deseja? Aqui o texto diz que o dela era ter filho. Deus depois vai abençoar ela com 5 filhos. Mas o primeiro, ela ganhou, deu mamar, 3 anos. Quando ele parou de mamar, num dos anos de adoração, ela leva ele lá, entrega ao Senhor, deixa ele lá, e ela ainda não tinha outros filhos. Os outros viriam depois. Toda vez, uma vez por ano, ela fazia uma estola sacerdotal, levava para ele e encontrava com ele. Será que é tão fácil assim? Tem que ter fé, tem que ter coragem, tem que ter vontade realmente de se doar. Mas ela fez, ela cumpriu, Deus viu o coração dela aberto, Deus honrou ela com mais 5 filhos. Sua oração foi ouvida. Ana queria um filho, mas o céu tinha um propósito maior. Israel precisava de um profeta para restaurar a voz de Deus na nação, que vivia um período de silêncio e de corrupção espiritual. Muitas vezes oramos pedindo algo para aliviar a nossa dor, mas Deus olha para além do nosso presente. Ele vê o futuro do seu reino. A dor de Ana. Ana significa graça, favor. Mas ela vivia uma realidade contrária à graça e o favor. Ela vivia esterilidade, humilhação, dor, sofrimento. Sua rival provocava ela continuamente. Isso tornava para ela um peso emocional. Imagina as emoções dessa mulher. Que dificuldade se não fosse a fé. A esterilidade naquela época, hoje não, hoje muitos nem querem ter filhos. Mas naquela cultura era visto como maldição.
e trazendo assim vergonha pública. Mesmo amada pelo seu marido Eucana, Ana carregava um vazio que só Deus pode preencher. Talvez você também é amado do seu marido, amado da sua esposa. Talvez tudo está bem para você, mas você sente que carrega um vazio que só Deus pode preencher. Há dores que nem o amor humano resolve. Só a intervenção divina pode mudar uma dor. E a intervenção divina vai entrar na história dessa mulher e vai mudar a sua história. A nossa necessidade humana é uma. O propósito divino é outro. A necessidade de Ana ser mãe, ter a vergonha retirada. A necessidade divina, levantar alguém para trazer a nação de volta para a aliança. Essa diferença de perspectiva revela que o que para nós é apenas um sonho pessoal, para Deus pode ser uma peça de estratégica no seu plano eterno. Deus muitas vezes responde de forma a atender ambos, nosso clamor e o seu propósito. A oração que mudou tudo. No início, Ana orava com um desejo pessoal, ter um filho para si. O santuário, ela estava em profunda amargura. E naquela dor, naquela profunda amargura, naquele desespero, ela faz um voto. Ela conversa com Deus, balbuciando. Não se escutava voz. E no seu balbuciando, ela estava dizendo para Deus: Senhor, se o Senhor me der um filho varão, eu te darei, Senhor, por todos os dias da sua vida. Olha que coisa tremenda, irmãos. Irmãs, esse voto conecta o desejo pessoal dela com o propósito celestial. Deus estava procurando um profeta. Ana queria um bebê. No voto, os dois interesses se encontraram. Deus estava procurando um profeta. E ele esperava exatamente aquele momento que aquela mãe ia se levantar, aquela mulher, né, que ela não era mãe ainda, para pedir algo que conectava com o desejo do coração dele. Qual o princípio espiritual para nós aqui? Quando colocamos nosso sonho no altar, Deus transforma em instrumento para o seu reino. Não é à toa que tantas vezes a gente faz apelo para você vir até o altar. Ela fez isso no altar. O papel do tempo de espera. Anos se passaram antes da resposta. Por quê?
Deus estava amadurecendo Ana para que a sua motivação fosse pura. Não se preocupe. Há quanto tempo você está orando para ver algo ser transformado, para ver um milagre acontecer? Deus está trabalhando e Ele vai te responder no momento dele. Ele tem um tempo para resolver. Ele viu o sofrimento de Ana, ele viu Peninha ganhando um filho atrás do outro, curtindo com ela, mas ele estava forjando, moldando o caráter de Ana. Ana não era desprezada pelo seu esposo. A Bíblia relata que ele amava ela, que ele cuidava dela com muito carinho. O que ele não podia fazer era dar um filho para ela. Isso ele não podia, porque Deus tinha fechado a madre dela. Mas nesse período Deus está amadurecendo a motivação dela para que ela tenha uma motivação pura. Deus estava preparando o cenário para Samuel nascer no momento certo da história de Israel. A demora não foi rejeição, é preparação. Não se preocupe com a demora daquilo que você está há tanto tempo esperando. Não é rejeição. Deus está te preparando. A espera de Deus é estratégica. Ela não é cruel. O resultado, mais que uma resposta, uma revolução. Ana recebeu o filho, cumpriu a palavra, entregando para servir no templo. Samuel não foi apenas um filho amado, mas o último juiz, primeiro profeta nacional e sacerdote fiel de Israel. Ele foi instrumento para transicionar a nação da liderança de juízes para a monarquia, ungindo Saul e ungindo Davi. O voto de Ana conectou a terra ao céu. Foi nesse momento que a oração de Ana saiu de um nível pessoal para um nível profético. O voto transformou o seu desejo em instrumento do reino. Quando entregamos nossos sonhos a Deus, Ele os molda para que sejam bênção para nós e para a geração futura. Não é só para nós. O tempo de resposta, Ana sofreu durante anos. Mas o tempo certo, Samuel nasceu. Esse tempo não foi atraso. Deus não está atrasado com você naquilo que você está pedindo. Deus está esperando o momento em que Ana estivesse disposta a consagrar o filho. Deus também está alinhando a história de Israel para receber o profeta. Deus também está alinhando a sua história para que você possa receber aquilo que Deus tem para o seu coração. Lembre-se que o atraso de Deus é, na verdade, alinhamento perfeito dos céus com a terra. Então Deus não está atrasado. Ele está fazendo um alinhamento perfeito com você para alinhar a vontade dele. O resultado disso foi um filho e um profeta. Ana recebeu o que queria, foi mãe. Deus recebeu o que precisava, um profeta fiel que
que abriu a boca para falar: assim diz o Senhor. Como nós precisamos hoje dessa palavra, assim diz o Senhor. Como nós precisamos hoje dessa palavra certeira, assim diz o Senhor. Foi Deus que falou comigo, não posso duvidar, assim diz o Senhor. Samuel ungiu reis, restaurou a adoração e guiou a nação. Quando nossos pedidos se alinham ao propósito de Deus, o resultado impacta gerações. Aplicações para nós, igreja, hoje. Ore com a visão de reino. Não ore apenas por benefícios pessoais, mas pergunte: Deus, como isso pode servir o teu propósito? Consagre antes de receber. Decida antes mesmo da bênção chegar, que ela será usada para glorificar a Deus. Respeite o tempo de Deus. A espera é parte do processo de alinhamento de Deus comigo e com você. Cumpra o que você prometeu. Ana não apenas recebeu, mas ela cumpriu fielmente o seu voto. Enquanto você procura um bebê para alegrar a sua casa, Deus pode estar procurando um profeta para mudar a história da sua casa, da sua família, da sua cidade, da sua nação. Quando o seu coração se alinha com o dele, os dois sonhos nascem junto. E nós precisamos entender: Deus fechou a madre de Ana por um propósito, não foi acaso. Deus estava intencionalmente no controle daquela esterilidade. Muitas vezes Deus permitiu que a provocação da Peninha com relação a ela a empurrasse para uma oração mais profunda. Muitas vezes nós passamos por situações que Deus permite para nos empurrar para orações mais profundas. Quando Deus fecha uma porta, é porque Ele quer abrir algo maior, não apenas para nós, mas para o reino. Nós percebemos que Ana orou com amargura de alma, chorou abundantemente, e aí surge um voto que muda a história. Esse voto elevou a oração de Ana a um desejo pessoal mais profundo e celestial. Samuel seria nazireu desde o nascimento, sem lâminas na cabeça, consagrado. A oração mais poderosa é a que se rende, quando não pedimos apenas para nós, mas oferecemos para Ele. Houve ali um mal entendido e a confirmação. O Eli, o sacerdote, interpreta mal, pensa que ela está embriagada. Muitas vezes a intensidade da nossa oração não é compreendida por quem está espiritualmente frio. Ana se explica: derramei a minha alma perante o Senhor. Ele libera uma palavra de bênção e o semblante de Ana muda, porque ela crê. A fé verdadeira muda nosso semblante antes mesmo de mudar a circunstância. O casal adora a Deus antes da concepção. A adoração precede o milagre.
Deus lembra de Ana e nasce Samuel. Samuel significa pedido a Deus. Deus ouviu. Samuel não foi apenas resposta de Ana, foi resposta para Israel. Quando Deus responde orações alinhadas com seu propósito, o impacto ultrapassa nossa geração. Conclusão. Talvez hoje você esteja como Ana, orando por algo que representa apenas um desejo pessoal. Mas se o céu estiver prestes a transformar esse sonho em algo muito maior. Deus não desperdiça dores, lágrimas ou espera. Quando a sua oração se encontra com o propósito de Deus, nasce algo que muda a história. Quando nossos pedidos se alinham com o propósito de Deus, Ele nos dá mais do que pedimos, e o impacto ultrapassa gerações. Ana queria um filho, Deus queria um profeta. Sua dor foi o canal para o cumprimento de um plano divino nacional. O mesmo Deus que transformou a humilhação de Ana em glória, é o Deus que hoje quer transformar os nossos pedidos em ferramentas para o reino. Ore além das necessidades. Peça que seu sonho sirva ao reino. Faça votos com entendimento. Não prometa por impulso, mas comprometa com o propósito de Deus. Entenda o tempo de Deus. Ele está trabalhando em algo maior do que você pode ver. Prepare-se para se entregar. Se Deus der, esteja pronto a consagrar a Ele. Ore com propósito. Transforme seu pedido para instrumento do reino. Seja fiel no pouco. Ana adorou antes de receber. Confie no tempo de Deus. O fechamento da madre foi parte do plano de Deus. Cumpra o que você prometeu. Votos devem ser consagrados. Frase-chave para fecharmos. Enquanto você procura um bebê, o céu pode estar preparando um profeta para mudar a história da sua casa, da sua rua, da sua cidade, da nossa nação. Vamos ficar em pé? Eu não sei o que você está procurando, mas Deus pode responder a sua procura e pode trazer algo maior. Deus escutava o balbuciar de Ana. E se você tem algo para balbuciar a Deus, não é seu vizinho do lado que vai escutar. Eu quero convidar você a sair do teu lugar e vir aqui falar isso com Deus. Expresse para Ele, balbucie para Ele. Aumenta um pouquinho o som, por favor. Você vai balbuciar para Deus.
Ele está ouvindo o que você está falando no seu coração. Com certeza Ele está respondendo aquilo que você está balbuciando, silenciosamente. Ele está vendo o seu gemido, a sua dor e a sua dificuldade. Pai, os teus filhos e filhas estão no altar da tua casa, balbuciando, orando silenciosamente com a alma, e temos certeza que o Senhor está ouvindo o gemido de cada um e está respondendo a cada um segundo a sua misericórdia. E nós somos gratos, Pai, pela sua fidelidade de resposta ao coração de cada um. Por isso nós te louvamos, te adoramos e te agradecemos, porque podemos apresentar ao Senhor e confiar que o Senhor tem um plano maior, e quando vier, será uma resposta maior do que aquilo que pensamos e imaginamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Pode permanecer aqui na frente mesmo. Estenda suas mãos para frente. Vamos dar a bênção final para a gente encerrar. Não saia rapidamente não. Cumprimente uns aos outros. Lembre que amanhã tem célula às 19 horas. Mas se você que não vem na célula, sai dando a paz um para o outro, abraçando uns aos outros. Graças a Deus o Covid já passou há muito tempo. A gente precisa ter esse momento, né? Gostoso um com o outro. Amém? Que a graça do Pai, o amor do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo nos levem em paz, e toda a igreja diga: cumprimenta uns irmãos do seu lado, sai dando